Alexandre de Moraes simplesmente resolveu ultrapassar todos os limites do absurdo e destituiu os advogados de Felipe Martins. Não, ele não deu multa para os advogados de Felipe Martins. Ele não deu uma bronca nos advogados de Felipe Martins. Ele não disse, não, espera aí, vocês estão fazendo errado, vou convocar a OAB para que vocês sejam de alguma forma sancionados ou sofram um processo administrativo disciplinar. Não, Alexandre de Moraes, ele simplesmente destituiu a defesa de Felipe Martins, o que é grave, gravíssimo. Você não tem nenhum tipo de precedente desse na história, porque o precedente levantado por Alexandre de Moraes nada tem a ver com o fato em si, que foi evocado porque supostamente eles haviam perdido o prazo. Isso já foi negado, já foi desmentido pelo advogado Jeffrey Chicchini, em que diz com todas as letras que a defesa de Felipe Martins trabalhou única e exclusivamente para defendê-lo dentro dos limites legais, dentro de todos os prazos estabelecidos na Constituição e nos códigos infraconstitucionais. O que Alexandre de Moraes está fazendo é querer forçar Felipe Martins a ter determinada defesa. Porque Alexandre de Moraes, quando ele simplesmente pega ranço de alguém, ele não quer aquela pessoa por perto. Não interessa se a pessoa ela é advogada, se ela é uma política, se aquela pessoa está atuando de forma exclusivamente jurídica ou se tem um pezinho ali voltado para questões políticas. Se ele não quer, ele vai fazer um inferno para impedir que essa pessoa se aproxime dele, até mesmo utilizando de artefatos ilegais para isso. Se tratando de Alexandre de Moraes, senhores, não tem mais o que se duvidar. Esse homem já fez de tudo o que a Constituição proíbe. Esse homem já fez de tudo para transgredir não só os direitos fundamentais da população em si, mas ele parece que cria uma espécie de direito que não existe. O que nós temos no Brasil não é uma Constituição da República. O que nós temos no Brasil é uma espécie de código alexandrino, em que ele cria uma realidade paralela, aplica leis que não existem e jurisprudências com base numa realidade que ele mesmo criou. Alexandre de Moraes agora resolveu passar por cima do estatuto da OAB, resolveu passar por cima de todo o processo civil, de todo o processo legal, de todo o devido processo legal, apenas para satisfazer as suas vontades autoritárias, ditatoriais. Cadê a ordem dos advogados do Brasil? Quando você precisa da OAB para defender os direitos das prerrogativas do advogado, a ordem dos advogados do Brasil parece que não existe. Parece que eles simplesmente não querem se posicionar. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal solapou os direitos dos advogados e a ordem dos advogados do Brasil simplesmente fingiu que não existia? Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal tratou os advogados como se fosse absolutamente nada, criando uma espécie de hierarquia dentro do tribunal quando não existe? Quando os advogados são parte tão importante no processo quanto o juiz, quanto o promotor de acusação. O que Alexandre de Moraes, na verdade, quer é que a Defensoria Pública agora trabalhe no caso de Felipe Martins, que a defesa dele agora vai ter que ser feita pelo Estado. Veja bem, nós estamos num estado de coisas tão absurdo, mas tão absurdo, que sequer a própria defesa, ou seja, o Felipe Martins, pode escolher qual advogado ele vai ter para defendê-lo. Nós estamos num estado de exceção tão forte no Brasil que o Felipe Martins não pode mais escolher que tipo de advogado ele vai ter. Ele simplesmente precisa receber às custas do Estado, o Estado impondo que ele tenha determinada defesa. Ele não pode mais escolher. Felipe Martins chegou a fazer uma carta próprio punho, dizendo com todas as letras que não aceita outro tipo de defesa que não seja a do Dr. Jeffrey Chicchini e também desse outro advogado que foi destituído, porque afinal de contas é um direito herdado pela Constituição de 88, dado pela Constituição da República, que as pessoas, que é o acusado, que é o réu, seja feito para escolher quem será o seu advogado, o seu defensor. Não pode o Estado simplesmente chegar e falar, olha, você tem direito a um advogado, mas você não vai ter o advogado que você quer. Na verdade, é o Estado quem vai decidir que tipo de advogado que vai te defender. Isso não existe. O que está acontecendo no nosso Brasil passa dos limites da barbaridade. O que separa um Estado civilizado da barbárie, nós já passamos esse limite.
Nós estamos agora numa ditadura completa e absoluta, em que todo o devido processo legal, em que o direito ao contraditório e a ampla defesa não estão sendo respeitados já há muito tempo, e que agora fica evidente, e a covardia da Ordem dos Advogados do Brasil mais evidente ainda, em não se posicionar na defesa do Dr. Jeffrey Chikini, na defesa de Felipe Martins, na defesa de todos os advogados, não só do caso de Felipe Martins, como do 8 de janeiro, que têm sofrido sucessivas vezes com abusos vindo do Supremo Tribunal Federal. Porque não pensem os senhores que isso vai parar no STF. Esse engrandecimento, essa hegemonia de poder, concentração do poder judiciário para fazer com que os direitos dos advogados sejam solapados em detrimento dos seus clientes, pode acontecer também em tribunais inferiores, pode acontecer em tribunais de justiça estaduais, nos tribunais regionais federais, nos demais tribunais superiores. Tudo isso tomando como exemplo o Supremo Tribunal Federal. Isso pode impactar diretamente a sua vida, se você por acaso vier a ter algum tipo de processo na justiça e o juiz entender que o seu advogado, peraí, não tem mais o direito pleno de te defender, porque o juiz pode simplesmente destituir ao seu bel prazer se ele simplesmente não gostar da cara do advogado. Isso não pode, não deve e jamais será considerado um Estado democrático de direito. Isso é um Estado autoritário e arbitrário, feito por um juiz, por um único juiz, que está transformando o nosso Brasil naquilo que deveria ser uma democracia para o que se tornou hoje uma ditadura do judiciário. Então, eu espero realmente que no Congresso Nacional nós tenhamos uma oposição tão firme que vem trabalhando nas questões envolvendo a CPMI do INSS, a CPI da Lava Toga e todas as outras questões sobre a anistia, que faça também ser posicionado mais uma vez esse direito a Felipe Martins, que a OAB seja convocada, porque a OAB, quando é para poder cobrar o advogado com relação às mensalidades, anuidade, sei lá mais o que, você tem que pagar aqui para conseguir prestar o seu serviço como advogado, para que você tenha o atendimento. A OAB funciona muito bem quando é para poder cobrar o advogado. Agora, quando é para defender desses absurdos que vem acontecendo, cadê a OAB? É necessário que a OAB venha se posicionar e que a oposição no Congresso Nacional venha convocar a Ordem dos Advogados do Brasil para explicar mais uma vez, agora de maneira escrachada, essa violação aos direitos e principalmente ao devido processo legal do senhor Felipe Martins.